Olá, hoje vamos continuar com a nossa série de vídeos, onde estamos falando sobre todas as casas astrológicas. E hoje é a vez da casa 8, a casa que rege a nossa transformação. Editor, roda a vinheta. Oi, eu sou Edson e este é o canal Astrologia Levada a Sério. Aqui eu trago estudos astrológicos para você entender melhor a astrologia e como ela pode interferir na sua vida e na sua personalidade, sempre com uma pitadinha de humor. Se você prefere ver esse tipo de conteúdo em texto, o link da postagem do blog está na descrição do vídeo. Como eu falei no começo, nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a casa 8. Então já deixa teu like para o YouTube mostrar esse conteúdo para mais pessoas, para entregar para mais gente. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho das notificações. Se você quer saber como funcionam as casas astrológicas, eu fiz um outro vídeo recentemente falando sobre esse assunto e explicando. O vídeo está aqui acima no card e também na descrição do vídeo. Eu também tenho um outro vídeo ensinando você a fazer o seu mapa astral gratuitamente. Você pode ver ele clicando aqui no card e também na descrição do vídeo. Considerada um pouco polêmica, a casa 8 simboliza a transitoriedade da vida e das coisas. Ela representa o encerramento de ciclos, o nosso poder de transformação, de regeneração, de renascer das cinzas. Muitas vezes, os assuntos que se encontram nesse setor do mapa astral, eles não são tão bem recebidos pelas pessoas, não. Podem ser considerados tabus, aqueles temas que você prefere deixar debaixo do tapete, como se não existisse, mas eles estão lá, eles existem. Então, para crescer e curar as nossas feridas, a gente precisa justamente trazer essas questões à tona e encarar elas. Não há uma outra maneira, né? E a casa 8 ela é análoga ao signo de Escorpião. Ela é regida por Marte e por Plutão. Ela nos fala da finitude das coisas. Sob a perspectiva de recursos materiais, ela também se refere aos investimentos, especulações financeiras e recursos como heranças, aposentadorias. E justamente por essa combinação, é natural que as separações e seus desdobramentos também façam parte da casa 8. Afinal de contas, são situações que representam o fim de um ciclo, a divisão do patrimônio e dos bens comuns. Apesar de ser uma casa que lida com um conteúdo mais denso, com um lado sombrio, oculto e muitas vezes com questões dolorosas, a casa 8 ela não deve ser vista como maléfica. Até porque ela pode nos trazer boas oportunidades para a gente se livrar do que não serve mais e assim começar uma vida nova. Nessa oitava casa a gente enfrenta perda, a gente vive luto, mas também reúne força para recomeçar. Podemos nos aprofundar e enfrentar os nossos medos, as nossas vergonhas, as nossas raivas e assim trilhar um caminho de expansão do nosso ser, né? Esta é uma casa profunda, tá? É uma casa que revela a maneira como as transformações acontecem na nossa vida. Se são intensas, constantes, plurais, tudo vai depender do signo e dos planetas que você vai ter, que você tem nessa casa, tá? Não precisa ficar desesperado pensando em como vai ser sua morte de acordo com a interpretação dessa casa. Não é isso. Procure encarar a morte de uma maneira simbólica, como finais de ciclos, tá? Aprendizados e grandes transformações. É uma morte muito mais simbólica, é o fim de situações, tá? Não é uma morte no sentido literal. Essa casa 8 ela carrega uma grande carga psicológica na temática dela, representando os relacionamentos íntimos e as grandes transformações emocionais que deles resultam. Pode ser comparado ao caldeirão de uma bruxa ou ao forno de um alquimista. É o lugar das crises e mudanças que ocorrem em segredo e em segredo se transmutam no íntimo do ser. Na casa 8, o compromisso que a gente assumiu na casa 7 se torna palpável. A gente passa por uma experiência que nos torna parte de uma entidade exigente maior, que é a entidade do nós, não mais a entidade do eu, como nas casas anteriores. Ao mesmo tempo, a gente percebe que pode usar o nosso poder pessoal para controlar essa entidade maior representada pela fusão, a fim de tirar
benefício próprio em relacionamento ou mesmo em objetivos pessoais. Essa casa 8, ela é também normalmente referida como a casa do sexo, aquela que aprofunda os relacionamentos e as interações com os outros. E como certos aspectos dessas interações podem assumir uma natureza comum a ambos, um aspecto então compartilhado. Essa casa 8, ela versa sobre o potencial que os nossos relacionamentos nos trarão e como podemos tirar o máximo proveito deles. É parte de entrada para a efetivação de investimentos e negócios, regendo o dinheiro e o legado de outras pessoas. Pode ser considerada também a segunda casa da saúde, já que a primeira é a casa 6, né? A casa 8, ela é tratada no mapa astral como um ponto de evolução ou transformação, que mostra a nossa capacidade de se transformar, romper casulos, de transcender. Mas, a bem da verdade, essa não é uma casa muito feliz, sendo considerada até maléfica por algumas pessoas, já que a proposta de renascimento nem sempre segue a proposta de morte, tá? Então, muitas vezes a gente renasce muitas vezes durante a vida, e é esse renascimento que está na casa 8. É uma casa bem desafiadora, que abrange nossos medos mais profundos, mais cabulosos, tá? São os planetas posicionados nessa casa, assim como os aspectos versam sobre a nossa relação com a perda. É um local de regeneração, no qual nós fechamos em reclusão quando estamos feridos, perdidos ou derrotados, mas que mostra pra gente o que devemos enfrentar e mudar para crescer, se regenerar e evoluir, obter o perdão e simplesmente aceitar alguma coisa. Eu vou falar agora sobre o significado de cada planeta nas casas, tá? Dessa casa 8. E em breve eu vou fazer um vídeo para cada um desses posicionamentos para explicar melhor, com mais detalhes, o significado de cada um, tá certo? Bom, quem tem o Sol na casa 8 é uma pessoa que tem uma intuição maior e uma sensibilidade para ler nas entrelinhas. Costumam ser pessoas que sabem lidar com situações de crise de uma maneira mais fácil, tá? Quem tem a Lua na casa 8, a intensidade e a profundidade nos relacionamentos é uma forma de buscar a segurança emocional. Essa pessoa tende a gostar de se aprofundar em assuntos como sexo e outros tabus. Quem tem Mercúrio na casa 8 é um aspecto que pode facilitar com que a pessoa fale com segurança sobre assuntos considerados mais espinhosos. Tendem a ser pessoas estrategistas, com uma mente analítica e observadora, o que pode estimular os bons negócios, tá? Quem tem Marte na casa 8 pode ser muito motivado por mudanças. Se sente especialmente vivo quando enfrenta uma nova oportunidade na vida, um novo empreendimento. Mas é preciso reconhecer os limites, tá? Para não esgotar as forças, não ir com muito afinco e acabar esgotado no meio do caminho. Quem tem Vênus na casa 8, isso é um posicionamento favorável para negócios, onde a pessoa tem uma boa noção dos bons investimentos e negociações. Para quem tem o Júpiter na casa 8, essas pessoas tendem a ter uma curiosidade sobre temas como a vida e a morte e questões filosóficas da existência humana. É um posicionamento que pode estimular bons contatos e conexões com as pessoas, sendo benéfico para os negócios. Quem tem o Saturno na casa 8, pode existir uma certa resistência a mudanças, a coisas novas. Muitas vezes é medo que paralisa essa pessoa, por isso ele prefere conhecer o terreno antes de se jogar em uma situação. Comportamento que vale também para os relacionamentos, tá? Quem tem Urano na casa 8 são pessoas que podem ter uma maior sensibilidade e interesse por lidar com assuntos considerados ocultos, misteriosos. Costumam ser muito pragmáticos e assertivos e lidam de forma mais firme com situações de crise. Quem tem o Netuno na casa 8 pode se sentir mais atraído por temas profundos da vida, desenvolvendo muitas vezes um lado sensitivo aguçado e tende a idealizar suas relações sexuais e parceiros. Quem tem Plutão na casa 8 costuma ser pessoa com uma maior facilidade de regeneração. As mudanças o encorajam e lhe dão mais energia. Agora eu vou falar sobre o signo nas casas, tá? Em breve eu também vou trazer os vídeos específicos para cada um desses posicionamentos.
E vou deixar aqui no card, inclusive, mas para você ser notificado, já ativa o sininho das notificações para ser avisado sempre. Se você tem Áries na casa 8, provavelmente tem dificuldades de compartilhar as finanças. Deve ser alguém que controla as despesas do casal e também a receita própria do outro. Também tende a se envolver com um seguro e herança e talvez tenha dificuldade com litígios. Mas, por outro lado, é alguém que quer tudo que está oculto, tá? Quer tudo. Por isso, fuça e tenta descobrir o que está por trás de tudo. Tem até uma curiosidade mórbida ou inata, assim. Do ponto de vista sexual, tende a tomar cuidado com a ejaculação precoce, porque é uma pessoa que tem muita pressa, tá? Então, esse é um assunto sério, tá? Então, quem tem Áries na casa 1 tem que tomar cuidado com isso. Se você tem Touro na casa 8, provavelmente tem a necessidade de ter controle desses assuntos regidos por essa casa, que são a sexualidade, a intimidade, finanças compartilhadas. Também está relacionado à herança, à morte, à regeneração. O problema é que são assuntos que ficam fora do nosso controle. Então você pode se dedicar a conhecer, mas talvez não consiga ter o domínio. Né? Quem tem Gêmeos na casa 8 aponta para alguém que tem curiosidade inata em assuntos relacionados à vida, à morte, ao que está oculto, e a que tem muito interesse em explorar mais daquilo que não é imediatamente evidente. Em relação ao lado sexual, tem interesse em descobrir coisas diferentes e é curioso ou curiosa, sempre mais voltado ao mental e ao intelectual do que ao físico. Tanto na casa 6, a gente já falou isso de Gêmeos, né, como na casa 8. Casa 6 está aqui no card se você quiser ver. Se você tem Câncer na casa 8, você tende a ter emoções muito intensas, porque é uma casa profunda que fala de questões psicológicas. E Câncer é muito emotivo e sensível. Como é uma casa que também fala de controle, existe tendência a querer controlar os próprios sentimentos e emoções. Mas no fundo, você tem medo de ser dominado por eles, já que sabe que eles são muito profundos. Normalmente é alguém que tem muita sensibilidade psíquica e um mundo psicológico muito complexo. Pode ser uma pessoa dada a intuições e premonições, mas também a momentos depressivos. Quem tem Leão na casa 8 precisa transformar a tendência ao egocentrismo e ao orgulho exagerado, tá? Você pode ser do tipo de uma pessoa que tá com uma pessoa hoje e outra amanhã. Para você que tem esse posicionamento de Leão na casa 8, é interessante você dar uma olhada no ascendente, tá? Principalmente no ascendente Capricórnio. O vídeo tá aqui no card, tá? Dá uma olhada que pode complementar a leitura. É uma pessoa com lealdade, é uma pessoa também com tendência à lealdade. Não é uma pessoa de interesses flutuantes, tá? Como é uma casa que fala de morte, você deve olhar bastante para o seu coração, tá? Sendo Leão um signo fixo e a casa 8 falando do controle e manipulação, pode ser uma pessoa com tendências controladoras no que julga ser dela. Quem tem Virgem na casa 8 tende a ser controlado e organizado com as finanças dos outros, o que é ótimo para trabalhar em banco ou com setores financeiros e de empresas. Talvez tenha problemas em relação à intimidade e à entrega, porque a casa 8 também é a casa do sexo, da confiança e da intimidade. Com Virgem nessa casa, você também pode ter dificuldade nesses campos. Ainda mais que provavelmente você pode ter Capricórnio como ascendente. Se for esse o caso, dá uma olhada lá no vídeo que eu acabei de citar aqui, ó, do ascendente na casa 1, para você dar uma olhada. Nessa casa 8 também há tendências a ser muito analítico sobre assuntos como morte e saber explicar tudo de uma forma muito racional. Com Libra na casa 8, você tende a gostar de trabalhar para outras pessoas, projetando um método para ganhar dinheiro para essas pessoas, mas de forma justa, com pessoas equilibradas nessa área. Libra reduz muito essas características de controle e dominação presentes na casa 8. Existe uma necessidade de controle e manipulação para fazer de forma que seja bom para todo mundo. Escorpião fala de poder e a casa 8 é a casa natural de Escorpião. Ambos falam de sexo, morte e transformação. Seria essa uma combinação perfeita? Pode ser, mas pode não ser. Como a tendência é que você foque muito no sexo, pode acabar colocando muito poder nisso aí. Então, o sexo pode acabar determinando a você se é amado e se tem valor para o outro. Porque a 8 também é a casa dos valores do outro, né? Se você tem Sagitário na casa 8, é uma pessoa inventiva e sutil e tem grande interesse pelas filosofias religiosas e pela vida após a morte.
o sexo interessa muito para você, mas esse interesse frequentemente é mais mental do que físico. Tem muita sorte para receber apoio dos outros e pode ser muito bem sucedido na área política. Quem tem a casa 8 em Capricórnio pode demonstrar uma certa dificuldade em deixar as coisas fluírem com mais leveza, principalmente por causa da força terrena que entra em choque com as mudanças repentinas. Há também uma complexa relação com as dificuldades que podem surgir, principalmente no quesito profissional, pois a ambição desse signo não admite a transformação nem percalço e acaba transformando tudo em algo muito pessoal. Com Aquário na casa 8, provavelmente você não sinta ciúmes de ver o seu companheiro transando com outra pessoa. Você sabe que é uma fantasia e por isso encara tranquilamente. Também costumam ser pessoas que preferem ser livres e a sua sexualidade pode definir aquilo que lhe dá prazer no momento. Preferem ser livres do que ter a sua sexualidade ou definir conforme aquilo que lhe dá prazer no momento. A energia aquariana, como é muito disruptiva, ela é muito liberal também. Então, por isso que tende a essas questões assim, a relacionamentos abertos e a gente comentou na casa 7 que está aqui, né, no card. Então, em relação à sexualidade também tende a ser bem aberto, assim, se você tem a casa 8 em aquário. Como é uma casa de renda compartilhada, relacionamento, tende a ser um ganho variável e instável, né? E a dica é buscar ao mesmo tempo sua independência financeira para não depender do parceiro ou da parceira nesse quesito. Com peixes na casa 8, a tendência é escapar dos assuntos dolorosos fundamentais para a evolução. E gostaria até de fugir da morte, se fosse possível, né? Procura profundidade nos relacionamentos. Profundidade é essa que vai muito além do sexo, tá? Vai muito além. Também tem uma certa tendência a não lidar com seriedade com os bens da parceria profissional ou conjugal. Desenvolver a compaixão e não ser tão sensível às críticas do parceiro são transformações necessárias para quem está com essa casa 8 em peixes. Deixe aqui nos comentários que planetas e que signos você tem na casa 8. E se você gostou do vídeo, deixe também seu comentário, compartilhe com seus amigos, deixe seu joinha. E não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações. Esse então foi o vídeo da casa 8, a casa das transformações. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.